Vamos começar nosso estudo bíblico. Ah, mas pastor, falar de Bíblia, tanta coisa boa na televisão. O que tem de bom? Me conta. O que está acontecendo lá que eu não estou sabendo? Porque até agora é só porcaria. É sempre a mesmice de sempre, né? Sempre as mentiras, o adultério, as drogas, a falsa aparência, a corrupção, chamando a atenção das pessoas por uma vida ilusória. É isso que é a televisão. Não que eu sou contra a televisão, mas o que passa não atrai. O povo já está cansado. Então a coisa nova é Jesus. Ah, mas Jesus, de novo não. Um Jesus que opera na tua vida. O Jesus capaz de mover o poder de Deus na sua vida, na sua casa. É diferente, né? A Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Então com Jesus é tudo novo a cada dia. Jesus é o homem, é a pessoa, filho do homem, né? É o homem mais renovador que existe, é Jesus. Jesus não gosta das coisas estáticas, ele é dinâmico, ele muda a tua vida com coisas novas a cada dia. Então estudar a Bíblia é a melhor coisa que existe. É a única maneira de você sair do buraco espiritual, da inanição, da tristeza, da depressão. É Jesus. Este é o verdadeiro amigo, Jesus. Ele é o Pai, Ele é o irmão, é o verdadeiro Deus, como está em 1 João 5:20. É o verdadeiro Deus, é Jesus. Amém? E é por causa dele que estamos aqui, para aprender dele, né? Mas não só um aprendizado comum. Se vocês ligam lá no canal 7, depois da meia-noite, tem palavra à vontade, está cheio de palavra. Nós trazemos aqui uma palavra um pouco mais saborosa, diferente, às vezes conflitante, com o establishment tradicional, com um pouco assim da teologia tradicional, mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Ela penetra no fundo do nosso coração e separa a alma do espírito, separa, né, junta de medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Então Jesus focaliza com a palavra que é luz o teu coração, e lá ele põe em claro, fica claro toda a tua intenção, até aquilo que você não sabia que existia no teu coração. O dualismo do pensamento fica exposto pela luz da palavra. O que vai acontecer, o porquê da vida, o porquê das coisas, o que é ser de mim, o que Deus tem para mim, tudo está oculto e a luz da palavra mostra. Aí você tem a capacidade, sob essa luz, de decidir entre o bem e o mal. Amém? É isso que nós vamos fazer aqui, estudar a palavra de Deus. A Bíblia é lâmpada para os teus pés, luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Porque o mundo jaz no maligno. Eu vou ler um texto de Mateus capítulo 7, abra lá. Está hoje aqui entre nós a representante dos adventistas do 7º dia, né? Hoje é quinta-feira, amanhã, essa hora já o sol se pôs e os adventistas estão todos no dia do repouso. Eu brinco sempre com ela, mas ela já é mais pentecostal do que tudo, essa moça, viu? Não sei nem porque eu falo de adventista, viu, Marcos? Mas amém. Mateus 7, olha lá. No verso 13, diz assim. Nós vamos falar sobre a porta estreita. A porta estreita. Um assunto que os antigos já ouviram. Mas o pastor vai pregar de novo? Pedro fala sim, que é preciso repetir sempre as mesmas coisas. E porque isso aí é segurança para nós. E Paulo fala a mesma coisa em Filipenses capítulo 3. Não me canso de repetir as mesmas coisas. Porque isso traz segurança, traz transformação de vida. Então, Mateus capítulo 7, verso 13, abra lá. Olha lá, entrai pela porta estreita. Abriu aí, Rubens? Está sem a Bíblia, amém. Depois você acessa então pela internet.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A Anne está ouvindo a palavra? Amém. Quero que a Anne ouça a palavra em nome de Jesus. Que Deus fale agora ao nosso coração. Você está aí. Eu estou preocupado, eu ia chamar a polícia. Mostra o namoradinho da Vitória, mostra. Porque, o Jean, porque ela chegou sozinha com os pais. A polícia está aqui, o Adriano. Amém. E fiquei preocupado com o menino, porque é um menino bonito. Algum sequestrador pode pegá-lo. É uma espécie rara e pedir dinheiro. Glória a Deus, Jean. É uma alegria te ver. Mas, então nós temos uma porta. A Bíblia fala que Deus colocou uma porta como uma saída para este mundo terrível. Este mundo jaz no maligno. Eu soube outro dia, através de um senhor que era caminhoneiro, que numa dessas paradas no Maranhão, o homem roda o Brasil todo, ele, num bar que ele estava comendo, chegou um senhor com uma mocinha de 12 anos, 12, 13 anos, e falou assim: olha, tô vendendo a minha filha, o senhor não quer? Ele, cristão, esse irmão, falou assim: como vendendo? O que o senhor quer dizer com isso? Ele falou: não, quero que o senhor aproveite a minha filha, dê um dinheiro para mim aí, R$500. É mais cara porque é virgem. Ele falou: o senhor é louco? É sua filha. O que tem que o senhor ter naquela? O senhor está ficando louco? O senhor vai acabar com a vida da sua filha, vai entregá-la à prostituição? Oh, se o senhor não quer, o homem falou, tem outro ali que já queira. Ela só está mais cara porque é virgem. Aquele homem ficou transtornado. E o homem saiu com a moça e foi embora. Então, este é o mundo que vivemos. O mundo maligno. Onde nas próprias escolas não se combate mais esse tipo de pensamento. Pelo contrário, as moças nas escolas que ainda não são virgens, que são virgens, recebem bullying das outras. Terrível a malignidade. Né? Drogas, prostituição. Não é à toa que as pessoas estão vazias. Não vem mais saída, não vem mais nada que dê gosto, que dê prazer. Porque a alma do homem precisa de alguma coisa estável, real, direita. Então, existe a igreja. Outro dia uma senhora falou assim: onde é que eu acho um homem bom para casar, doutor? Eu falei: vá para a igreja. A igreja é a porta que Deus estabeleceu para que a pessoa saia das trevas deste mundo, para que a pessoa saia dessas coisas malignas, da opressão de Satanás, dos espíritos maus. A igreja, queridos. Porque esse mundo parece Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo Sodoma e Gomorra. Está pior. Mata-se mais hoje do que em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era prostituição, sodomia. Hoje aqui a coisa está brava. Não é? Terrível esse mundo. Então, eis que surge uma grande e eficaz porta, como está em 1 Coríntios 16, 9, uma porta grande e eficaz se me abriu, diz Paulo, e essa porta chama-se igreja. A igreja é uma grande porta, irmãos, para que a pessoa possa achar saída para a sua vida, para os seus problemas. Como a irmãzinha acabou de falar, a Edmeia, né? Elinéia, desculpa, do Pará. Saiu agora daqui, falando que a vida dela mudou. Uma palavra, a palavra muda a nossa vida, né? Porque as pessoas estão desesperadas, não sabem mais onde encontrar o respaldo. Será que há alguém que pense diferente deste mundo maligno? Tem. A igreja é a resposta, né? E isso Jesus propiciou. O Pai, através de Jesus, João capítulo 3, verso 15, abra lá. João 3,15, em pleno feriado, pregando a palavra. E vocês aqui assistindo, e os de casa também, se alimentando daquilo que vai dar vida para sempre.
que o resto passa. João 3, olha aqui, o verso 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nele crê não perece. Isso é muito forte, mas tenha vida eterna. Não é só ter vida, mas vida eterna. Porque Deus amou o mundo, verso 16, de tal maneira, quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é muito amor. Deus ama a todos, bons, maus, bonitos, feios, altos, baixos, cultos, incultos, fortes, fracos, asiáticos, ocidentais, negros, brancos, não importa. Deus ama a todos, não faz acepção de pessoas, não há diferença. Deus ama a todos. Por isso que no jogo de futebol eu sou contra os jogadores que ficam. Não, Deus está dos dois lados. Deus ama a todos. Não há diferença para Deus. Não é verdade? Lá em Tito, capítulo 2, abra lá. Tito 2. Olha aí, no verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus se há manifestado. Um cafezinho de Jesus. Eu acho que os que me acompanham pensam que eu sou viciado em café. Cadê a Silvia? Silvia, eu sou viciado em café? Sou? Até tu? Não sou, viu? Não sou. Eu gosto, é diferente. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens podem participar da graça. Todos. Olha aqui, todos os homens são agraciados. Mas não é só judeu, como antigamente, não. O Novo Testamento quebrou a diferença. Judeu, grego, servo, livre, não importa. Todos Deus alcança com a sua graça, trazendo bênção, perdão. Isso chama-se igreja. A igreja contém essa graça maravilhosa de Deus. Por isso que em Romanos, capítulo 2, abra lá, olha lá, no verso 11, diz assim: porque para com Deus, no verso 10 fala aquilo que eu falei: glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Acabou. Deus considera a todos, todos. Isso é porta larga, porta grande. Igreja é lugar de salvação. Acabou. É um hospital que recebe todos. Não importa quem tem convênio ou não tem. E todos entram na igreja, bons e maus, não importa. Deus quer salvar a todos, sabia disso? Deus quer salvar todo mundo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, abra lá, Ângela. Eu só estou nos prólogos. E daí, calma, vou chegar lá. Olha só, verso 1, 1 Timóteo 2, 1. Admoesto-te, pois, que antes de tudo que se façam deprecações são súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha só, interceder, orar, suplicar por todos os homens, pelos reis, verso 2, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então nunca fale mal de ninguém, abençoe, fale bem, dê ações de graças pelas pessoas, pelos bons e pelos maus.
Não há diferença. Deus ama todos. Não, mas aquela vizinha é terrível, devia morrer. Nunca falei isso. Aquela vizinha amanhã se converte e se torna mais amiga de Deus do que você. Você não sabe o futuro. E não pode julgar ninguém. Então, isso é agradável que você ore pelas pessoas. Por quê? Verso 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Pronto. Por que Jesus não voltou ainda? Porque tem muita gente para ser salva. Quem se converteu recentemente? Levanta a mão. Quem tem menos de 5 anos de conversão? Olha, se Jesus tivesse voltado em 2010, vocês estariam, ó, vai saber aonde, né? Então, Jesus vem me buscar logo, volta. Calma, não seja egoísta. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens se salvem, verso 4, e venham ao conhecimento da verdade. Vocês também não conheciam a verdade. E tem crentes que não conhecem a verdade até hoje. Tem pastores que não conhecem a verdade até hoje. Então é preciso tempo. E Deus dá esse tempo. Então, irmãos amados do Senhor, Deus quer salvar a todos. Não importa o que façam de mal, porque Deus não olha o que você fez de mal também. Né? Porque tudo bem, tem uns que não adulteram, não matam, não roubam, mas também tem uns que mentem, tem uns que enganam, tem os que estão no mundão aí na droga, tem muitas coisas erradas, que não é só matar e roubar. E todas elas têm o mesmo peso para Deus, não há pecadinho e pecadão. Essa é a verdade. Então Deus quer salvar todos os homens. E há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Verso 5. E isso também está bem claro em 2 Pedro, capítulo 3. Olha só. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Poxa, está demorando muito para voltar Jesus. Poxa, não está acontecendo as coisas. Calma, olha aqui, ó. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. O que é longanimidade? É capacidade de suportar nossa desobediência, nossos erros, é a capacidade de suportar as ofensas dos homens. Isso chama-se longanimidade. Deus espera que nós mudemos, que os homens mudem. Olha aqui, ó. Ele é longânimo para convosco, por quê? Continua falando, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a quê? A arrepender-se. É um texto parecido com o que está lá em 1 Timóteo, só que ele fala lá, que todos venham ao conhecimento da verdade. Aqui vem ao arrependimento. Arrependimento e conhecimento da verdade são coisas fundamentais para a mudança de vida. É isso que Deus quer de nós. E onde acontece tudo isso? Na porta larga. Chamada o quê? Igreja, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, do Brasil, Presbiteriana Independente, Metodista, Renascer em Cristo, Universal Reino de Deus, Adventista do Sétimo Dia. Todas igrejas. Não é verdade? Igreja da Família. IEFA, igrejas. Assembleia de Deus Madureira, Belém, Assembleia de Deus de Embu. Ele é da igreja, Assembleia de Deus de Embu. Todas são de Jesus. Todas são de Deus. Por isso, e Jesus quer essa unidade. Lá em Mateus capítulo 13, abra lá, Ângela. Em Mateus 13, existe uma parábola que mostra uma coisa interessante. A parábola do trigo e do joio, a partir do verso 24, prova que Deus quer que o joio e o trigo fiquem juntos sempre. Olha que interessante. O trigo e o joio devem estar juntos sempre. Olha aqui, ó. O reino dos céus, verso 24, é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, porque os homens dormem,
Dormem porque se distraem, dormem porque não oram, dormem porque são enganados, dormem porque se relaxam a situação espiritual. Então os homens dormem, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? O joio e o trigo parecem muito. Por fora não dá para perceber, mas um tem semente e outro não tem semente. Percebeu? Essa é a diferença. Um tem conteúdo, o outro não tem. Então o joio é diferente do trigo. O joio não tem semente, o trigo tem. Aí então, o Senhor não semeou boa semente, por que então tem joio? E aí o pai de família disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Quer dizer, vamos tirar o joio da igreja. Vamos tirar o joio do meio do campo? Porém, este homem, o dono do campo, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos o quê? Juntos, até a ceifa. Deixar juntos. Então, os bons e os maus crentes vão estar juntos até o fim. Não dá para saber quem é um e quem é outro até o fim do mundo. Só Jesus sabe. Interessante isso, né? Olha aí. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Depois ele explica o que é, olha aqui, verso 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, verso 39, e a ceifa é o fim do mundo. Até o fim do mundo, Deus quer que a igreja continue na unidade. Conclusão moral dessa parábola: a unidade é mais forte do que tudo dentro da igreja. Do que tudo. Diferença de doutrinas, diferença de manifestações do Espírito, nada pode separar o quê? O cristão. Está escrito aqui, joio e trigo tem que ficar juntos até o fim. Então não podemos ser inimigos de nenhuma igreja. Essa é a grande heresia das igrejas modernas. A minha é melhor, não a minha, vem para a nossa, aquela lá não sei o quê. Não, nunca julgue, até a católica é de Deus. Mas lá tem Ave Maria. Bom, tem crente que não sabe da televisão. Eu não sei o que é pior, adorar a imagem da Ave Maria ou a imagem da besta da televisão. O que é pior? Não sei. Né? A gente julga, mas tem o outro lado. Então não podemos julgar. Nada julgueis antes do tempo. 1 Coríntios 4, 5. Abra lá. 1 Coríntios 4, 5. Olha lá. Ou Jesus mudou. Estou pregando. O pastor Lenito parece que prega como os antigos. Vocês querem o quê? Modernismo? Ou Jesus é o mesmo? Hoje os crentes estão assim, moderninhos. Isso é coisa passada. Passado o quê, meu irmão? Jesus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está em Hebreus capítulo 13. E 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, nada julgueis, porque você não sabe quem é, o que as outras pessoas pensam, o que as outras igrejas pensam, o que Deus pensa das outras igrejas. Mas eles são muito radicais. Você diz isso para Deus, eles fazem para Deus. Tem igreja que o homem não, ele tem que ir bem vestido. Aqui não tem isso, religiosidade, a gente acha que é um pouco religioso. Mas se a pessoa faz isso para Deus, glória a Deus. Deus é amor, o homem não entra de camisa assim. É só com terno, porque eles falam o seguinte: se eu vou de terno diante do juiz, por que eu não vou de terno diante de Deus? Está certo. Tem igreja que não come carne de porco. Porque Deus condenou a carne de porco no Velho Testamento e tal. Não vou destruir por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Está lá em Romanos capítulo 14. Mas Paulo, ao mesmo tempo, em 1 Coríntios 8, fala assim: come tudo que tem no açougue e não pergunta nada. Porque Jesus já liberou essa religiosidade. Mas se o irmão, para ele, tem problema, então é melhor que você
respeite esse irmão. Amém? Então, quando um irmão, para ele é importante aquilo, por exemplo, vou dar uma para vocês. Na década de 90, havia eu era da Ford, era médico da Ford. A Ford e a Volkswagen era uma só companhia, chamava-se Autolatina. Vocês não lembram disso? Só os mais antigos lembram disso. Os jovenzinhos são da era moderna, são do século 21, não lembram de nada disso. A Vitória, o Engenho, não lembro nada. A Anne, não sabe nada sobre isso. Mas os antigos sabem. Então a Autolatina, eu era da Ford, mas tinha um irmão que me ajudava, o presbítero Oswaldo, o pastor Oswaldo, que ficava na Volks. Aí eu ia lá, fazia culto com ele lá. Aí tem um irmão da Deus e Amor que falava assim para o Oswaldo: você tem esse bigode, isso é vaidade, e não vou mais frequentar esse culto. Aí o Oswaldo um dia tirou o bigode, aí os irmãos voltaram para o culto. Agora está sem bigode, agora a gente frequenta. Ele falou: olha, gente, eu nem percebo que eu estou sem, porque eu não consigo enxergar aqui. É uma questão muito pessoal. Mas por causa do irmãozinho, o Oswaldo tirou. Por amor. Então, por amor, muitas vezes se abre mão de uma questão, porque o irmão é fraco. Isso está lá em Romanos, capítulo 14, abra lá, não tem nada a ver com o assunto, mas aqui nós somos um estudo bíblico, então não é uma pregação dirigida. Se o Espírito muda, acabou. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, vamos lá, olha aqui no verso 1, Romanos 14, a partir do verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvida. Tem gente que abala a fé de vez em quando, fica meio assim, fala: não sei se eu continuo na igreja, não sei, a outra igreja era meio diferente, eu pensava diferente. Ao que está enfermo na fé, recebei-o sem dúvida. Olha, porque um crê que de tudo se pode comer, verso 2, outro é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Por exemplo, então, o pentecostal, para ele não faz diferença entre o sábado, o domingo, o adventista faz. Glória a Deus, é o que está escrito aqui, ó. Um faz diferença, outro não faz. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Olha, o que come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus e o come. E o que não come para o Senhor não come. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. O que guarda o sábado é do Senhor, o que guarda o domingo é do Senhor, o que não come é do Senhor, o que come, o que bate palma é do Senhor, o que escandaliza-se com a palma é do Senhor também. O que faz o sinal da cruz é do Senhor, o que não faz também é do Senhor, e ninguém se escandalize, porque todos somos do Senhor. Entenderam? Então, o católico faz o sinal da cruz. Eu fui lá na igreja do Padre Marcelo, com a Silvinha, minha esposa, fiz o sinal da cruz lá. Por quê? Porque por respeito, eu estou na igreja dele, porque a mãe dele me convidou, insistiu, fui lá. Agora eu vou chegar lá, não, que isso? Tomei a hóstia. Só queria um pouquinho do vinho, mas não pintou, tudo bem, glória a Deus. Por quê? Porque eu estou numa igreja católica. Aí meu cunhado foi comigo, nunca tinha entrado numa igreja católica. Ele foi me imitando. O Marquinhos, pastor Marquinhos, que nunca entrou na igreja católica. Mas eu já fui do católica. Eu já fui até na macumba quando era do mundo, fui expulso da macumba. O diabo não me quis lá na macumba, quando era do mundo. Contei para vocês já as peripécias do Lenilton. Não vou voltar a isso, porque tem gente que não suporta mais ouvir que nem os japoneses. Mas de tudo a gente fez, mas encontramos uma grande porta chamada igreja, que é a nossa salvação. Muito bem, é maravilhoso. Mas, pastor, o senhor falou muito bem da porta da igreja, mas cadê a porta estreita? Cadê a porta estreita? Se a igreja tem esse coraçãozão todo, que abraça todo mundo, cadê a porta estreita? Mateus 7, 21, abra lá.
Porta estreita está aqui. Ué, a igreja não é a porta estreita? Vamos ver agora. Ah, mas eu aprendi na teologia que a porta estreita é a igreja. Vamos ver se é isso mesmo. Mateus 7:21, André. Glória a Deus, André. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que fala Senhor, Senhor? Quem está na igreja. Senhor, fomos na igreja, assistimos o culto, demos dízimo, expulsamos o demônio, profetizamos, falamos em línguas. Olha aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, muitos, não é pouca gente não, muitos me dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome? Coisa da igreja. O mundo não profetiza, o mundo está morto para Deus. O mundo, ele não participa das coisas espirituais. O mundo não sabe o que é profecia, o mundo não sabe o que é dom de línguas, o mundo não sabe o que é poder de Deus, o mundo não sabe o que é o Espírito Santo, o mundo não sabe nada. Não sabe. Então, isso aqui é uma conversa com a igreja. Não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios. Quem é que expulsa demônio? Quem está dentro da igreja. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. As maravilhas feitas em nome de Jesus acontecem com pessoas da igreja, da porta larga. Aí Jesus vai falar assim, aí Jesus dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estava na igreja, mas não estava na santidade. Estava na igreja, mas não estava na obediência. Estava na igreja, desfrutava do Espírito, porque são dons do Espírito que estão aqui, mas não estavam dentro do reino. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a porta estreita, que é o reino de Deus. Muitos passam pela porta larga, mas poucos chegam na porta estreita, que é o reino. Forte, não? Forte. Fala, irmã. Não. Quem falou que a pessoa para ter o Espírito Santo tem que ser santo? Ou vive na santidade máxima? Vou te contar uma que você não viveu, mas nós antigos vivemos. Pastor Jimmy Swaggart, quem lembra dele? Grande pregador internacional. Ele enchia estádios, né, Marcos? Veio aqui para São Paulo algumas vezes, para o Brasil. Aleijados julgavam a muleta fora, cegos enxergavam. Curas, maravilhas, poder, grande evangelista. Um dia pegaram ele com uma prostituta no meio da rua. E aí? A pessoa tem poder. Uma vez na Vila Campestre, isso aí foi contado pelo pastor Olavo. Uma moça entrou no culto, prostituta, e o pastor estava pregando sobre o Espírito Santo. Eu falei sobre isso para vocês. Aí na hora a moça, o pastor olhou, que a moça estava lá, mas a moça estava no fundão. Ele fez um apelo para a igreja para receber o Espírito Santo. Quem quer o Espírito Santo vem para frente. Ninguém foi, sabe quem foi? A prostituta. Mini saia assim. Toda maquiada assim. Como é que é o nome lá? Rouge? Como é o nome daquilo? Não existe mais Rouge? A minha avó usava Rouge, Tister. Acabou aquilo lá? Acabou o Rouge? Não era Rouge? Cremicê da Pontes, acabou aquilo? E passava aquele negócio tal, a moça desceu. Aí o pastor olhou e falou, ai, quem está vindo? Mas ele é pastor. Glória, o poder está lá. Ele pregou a palavra. Aí ele falou, bom, vamos lá, ninguém quer, ela quer, vou orar. No que ele levantou a mão, o Espírito Santo desceu. Mas no que o Espírito desceu, a mulher foi tomada por demônios. Aí ele repreendeu o demônio saiu, entrou o Espírito da mulher, começou a falar em línguas. A prostituta, ex-prostituta, começou a chorar, começou a chorar, aquele desceu, aquele preto do rímel, né? Ou é outro nome? Não mudou esse. Aí o Rouge, que não é mais Rouge, desceu. A base, né? Sei lá o que se chama. Eu nunca passei, graças a Deus. Isso. E ela começou a falar em línguas. Aí ela acordou depois daquilo e falou, eu estou nua! Gente, me cobram! O Espírito Santo começa a operar na vida da pessoa. Mas ela não era
ela ia se converter ainda, mas o Espírito já estava nela. Então o Espírito está na igreja derramado sobre toda a carne. O Espírito é derramado sobre toda a carne. Santos, não santos. Crentes antigos, crentes novos. Basta crer. Está no momento certo, no lugar onde está o Espírito vem. Está ouvindo, o Espírito vem. Em Mateus capítulo 10, Cornélio, homem de Deus, chamou a vizinhança para receber Pedro, que teve uma visão que deveria ir na casa de Cornélio, que era um romano, mas era um homem bom. Cornélio não era crente, Cornélio não era judeu, Cornélio não era crente, não era nada, ele era um homem que temia a um Deus que ele não conhecia direito. Ele orava pela família, jejuava, dava dinheiro para os pobres, ele era bom. Tem pessoas que são boas e estão fora da igreja. Tem pessoas mais crentes do que os crentes aí fora. Tem gente que faz mais o bem do que crentes. Tem gente mais honesta do que os crentes. Tem gente mais sincera do que os crentes. Não precisa estar na igreja para ser bom. E Deus vai buscar. Deus vai buscar. E foi buscar Cornélio. Falou: Pedro, você vai lá chamar esse homem, vai pregar para ele. Aí Pedro falou assim: nunca comi coisa estranha. Como dizia, eu sou judeu. Que Deus mostrou para ele um lençol cheio de animais descendo do céu, numa visão, e falou assim para Pedro: mata e come. Vocês leem Atos 10. Aí ele falou: nunca comi nada imundo, Senhor. Aí Jesus falou assim: não chameis imundo aquilo que o Senhor santificou, Pedro. Aí Pedro: opa, o que eu fiz? Na hora que ele acabou de falar, chegou um mensageiro: olha, tem um rapaz aí falando que um homem chamado Cornélio teve um sonho e mandou o senhor lá pregar, falar lá. Falei: vou lá já. Aí Pedro chegou lá e começou a falar: olha, eu sei que Deus preza todo que em qualquer nação faz o bem e é temente a Ele. Começou a falar, começou a pregar. O que está pregando, começando a pregar, alguns versículos, sabe o que aconteceu? Estavam umas 15, 20 pessoas, tinha menos gente que tinha aqui. O Pedro pregando, Pedro não estava orando, Pedro não tinha batizado ninguém, Pedro não tinha nem aprofundado na palavra. O que aconteceu? Desceu o Espírito Santo sobre todos, e todos foram cheios do Espírito. Homens que estavam só ouvindo a palavra, não eram crentes ainda. Aí Pedro falou: meu Deus, que é isso? Quem sou eu para negar batismo nas águas em quem já está batizado pelo Espírito? Tem gente que é batizado no Espírito antes. Eu fui assim também, fui batizado no Espírito antes, era do mundão, ainda fumava, e o Espírito Santo me pegou, e depois de um mês me batizei. E aí? Está aqui o homem que me batizou, pastor Marcos. Mostra o pastor Marcos. Ele me batizou, sabia disso? Pastor Marcos, eu fui o último batismo na casa da tia Esther, depois que saiu de lá a igreja. 1986, mês de março, dia 9 de março de 86. Quem não existia ainda nessa época? Nossa, você estava no mundo cósmico, no buraco negro, que nem o Marcos Pontes, nosso astronauta, chegou a enxergar ainda. Bom, vocês entenderam? Então, o que eu estava falando, irmão? Então, não, Atos 10, então, Cornélio recebeu o Espírito Santo, todo mundo. Então o Espírito Santo, Vitória, desce em todos. Sim, mas ele vai edificando a pessoa. O Espírito vai edificando, mas tem uns que demoram para ser edificados. 1 Coríntios capítulo 6. Abra lá, quem falou isso? Wendel! 1 Coríntios capítulo 6. Tem gente que demora, tem gente que passa 20 anos com um problema na vida e não muda, mas Deus é longânimo, esperando que a pessoa mude. Para quê? Para entrar no reino, senão não entra no céu. Quem é que não vai entrar no céu? A turma de Corinto, atenção agora, a turma de Corintos era a igreja da cidade. A cidade de Corinto era a igreja que mais tinha poder e dons. Até que os dons do Espírito são relatados em 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Então, era uma igreja cheia de dons, de poder, mas era a igreja mais problemática.
no pecado. Olha aqui, 1 Coríntios 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Paulo está falando para aqui, para o mundo não, está falando para Coríntios, para a igreja. Não erreis, verso 10, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, olha aqui, ó, nem os efeminados, olha o gay. Aliás, hoje o assunto, queriam que falar sobre homossexualismo. Posso tocar nesse assunto agora. Nem os efeminados, podia estar escrito aqui, nem os homossexuais, nem os sodomitas, pode pôr aqui, travesti, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Pode ficar na igreja, pode dar dízimo, pode fazer o que quiser, já desfruta agora do poder aqui, mas lá é outra história, lá é a porta estreita. Como é que faz para mudar, pastor? É o que você falou, Vitória, pelo Espírito, verso 11, e é o que alguns têm sido da igreja, mas havem sido lavados. A palavra lava, mas havem sido santificados, mas havem sido o quê? Justificados em nome de Jesus e pelo quê? Espírito de nosso Deus. Então esse Espírito Santo, ele vai convencendo, vai transformando, vai operando a vossa salvação no temor do Senhor. O Espírito Santo vai convencer, vai mudando o indivíduo. Então ele vai apertando, a pessoa vai pecar de novo e fala, não posso. Agora, se ela vence o Espírito, ela aborrece o Espírito, ela oprime o Espírito, ela extingue o Espírito. Tem crentes que conseguem extinguir o Espírito. Fala, Rubens. O dom de línguas é um dos sinais do batismo no Espírito Santo. Como você ainda é novo na fé, você vai ser batizado no Espírito Santo logo, logo. Você não fala em línguas ainda, né? Eita, mas você vai falar em línguas estranhas. Isso é maravilhoso, porque o dom de línguas edifica você. Junto ao Pai, você fala ao Pai em oculto. É como se fosse uma mensagem de guerra, onde o inimigo não vai entender o que você fala. Fantástico. Ele é novo convertido, Rubens. Vai ser uma bênção na sua vida. Você vai ver só. Então, queridos, mas se o indivíduo ele continua no pecado, na injustiça, no erro, ele não entra no reino, está escrito aqui. Perceberam? Porta estreita envolve crucifixão. Vou dar um exemplo bíblico, Mateus 19, abra lá, ainda tenho tempo, tenho meia hora para mostrar para vocês sobre a porta estreita. Mateus 19. Olhem. Mateus 19, o jovem rico, famoso jovem rico. O jovem rico era um rapaz riquinho. Conhece o riquinho? Riquinho, ele é riquinho. Chegou para Jesus, já bajulando. Tinha boa lábia o riquinho. Foi bom mestre, né? Olha aí. Olha aqui, bom mestre, verso 16. Que bem farei para conseguir a vida eterna? O menino só tinha alegria, riquinho. Tudo que é bom, boas roupas de grife, Armani, não sei o que e tal, carro bom, riquinho. Aí Jesus já cortou as asas do riquinho, que nem a juíza cortou as asas do Lula ontem. Só foi boa. Adorei aquela juíza lá. A senhora fica aqui na sua aí que você vai ver só. Adorei. Verso 17. Jesus falou assim, por que me chamas bom? Pô, como você me chama bom? Olha, Jesus falando isso. Não há bom senão um só que é Deus. Nossa, e a turma hoje se acha bom, né? Se queres, porém, entrar na vida, aí Jesus começou a jogar com ele. Guarda os mandamentos. Aí ele, quais? Aí Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo com a ti mesmo. Aí ele riu, o menino, e falou, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Porta larga. Já estou nessa, Jesus. Já estou na igreja. Eu faço isso aí. Não mato ninguém, não roubo. Deus não pode me condenar, não é assim que a turma fala? Olha lá. Desde a minha mocidade faço isso. O que me falta ainda? Aí ele jogou com Jesus. Aí Jesus falou assim, verso 21. Se queres ser perfeito, quer dizer, quer passar pela porta estreita, quer entrar no reino,
vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Que forte. Mas tá bom. Que forte. Que forte, não? Aí o homem ouviu isso, bateu no coração, falou, ai. Daí ele pensou, mas espera aí, mas foi Jeová que me deu tudo que eu tenho. Porque no Velho Testamento, no judaísmo, a pessoa que cumpria os mandamentos, Jeová abençoava com bênçãos materiais. Essa era a paga do Velho Testamento, vocês sabem disso. E até hoje o judeu ajuda o judeu para ninguém ficar pobre. Pode ver como é que são os judeus. Você nunca viu um judeu na rua pedindo esmola? Porque o judaísmo implica nisso. Então a pessoa tem quanto mais dinheiro, mais é abençoada. Só que com Jesus a coisa é outra. Porque a Bíblia fala que nós temos que juntar tesouros no céu. Não junteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, Jesus falou. Então o menino ouviu aquilo, foi embora triste, verso 22, porque possuía muitas propriedades. Aí Jesus disse aos discípulos, em verdade eu vos digo que é difícil, não que seja impossível, mas é difícil entrar um rico aonde? No reino dos céus. Pode ficar na igreja, mas se tiver o mesmo espírito do riquinho, não entra nos céus. No reino dos céus, porta estreita, porta apertada, não é para qualquer um. Forte, não? Diferente. Mas os pastores não falam isso, porque talvez não interesse que você saia da igreja, né? Eu não quero que você saia, eu quero que você entre pela porta estreita. Fala, Adriano. Esse mundo é difícil, né? Sabemos que é difícil. Isso. O camarada, ele anda na íntegra, mas ele tem uma falha ali. Ele tem um vício que ele não consegue largar. E devido a isso, ele não consegue entrar no reino? Não, Deus dá chance dele mudar. Jesus tem poder de resolver nossos problemas econômicos. Jesus tem poder de fazer milagres, curas divinas. Tira a pessoa das drogas. Quantos testemunhos? Tira a pessoa do infortúnio. Tira a pessoa de um quarto escuro, que nem a irmã acabou de falar aqui. Pela palavra. Me tirou do meio eu era um homem triste. Quando era do mundo, não tinha felicidade. Jesus me deu essa felicidade. Então Jesus fez tanta coisa. Não é capaz de salvar, de mudar os detalhes da nossa vida, que nem o homossexual. Jesus então é capaz de curar a doença, cura tudo, dá dinheiro, dá emprego, mas não cura o homossexualismo por quê? Cadê o poder desse Jesus que não tem poder para curar o homossexual? Mas é que eu gosto. Bom, se gosta é outra história. Tem gente que gosta do prazer, do erro. Tem gente que luta para sair do cigarro. Tem gente que gosta de fumar. Fazer o quê? Tem gente que gosta do dinheiro fácil. Fazer o quê? Então, o problema está na cruz. Os que são de Cristo, Adriano, crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Porque a grande parte da igreja, a grande parte não vai até o fim da linha. Ele entra pela porta larga, mas ele desanima. E muitos voltam para o passado. Eu sei de pessoas dessa igreja que voltaram para o mundo. Ou que amornaram. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2. Abra lá. Mas o Espírito ajuda com gemidos inexprimíveis. Mas olha aqui, aqui, verso 20, Vitória. Porque se depois de... Então, 2 Pedro 2,20. Depois de terem escapado das corrupções do mundo, que vocês têm que entender uma coisa, ser de Jesus não é só, eu estou salvo agora e fim de conversa, é escapar da imundície, das trevas, que o homem do mundo, ele está naturalmente nas trevas, ele acha que não, que está tudo bem, não é verdade, ele está com o mal, ele está no chamado reino das trevas, o reino deste mundo é um reino tenebroso. Quando a pessoa entra para a igreja, ela entra para o reino da luz. Aceitem ou não, essa é a verdade. E quando ela entra para Jesus, ela sai da corrupção. A alma é lavada. Está escrito aqui, Mas depois de escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos,
tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha aí, ó. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador da lama. O crente tem que viver em santidade, Adriano. Ah, mas é difícil. Mas ninguém falou que é fácil. Por isso que Deus é longânimo e perdoa. E temos um advogado que é Jesus Cristo, o justo. Está lá em 1 João capítulo 2, que perdoa todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar de todo pecado e o quê? E nos fazer a justiça. Eu vejo que se a pessoa não fizer um acompanhamento na igreja, né, semanalmente, ou 2 vezes por mês, que seja, o mundo rouba. O mundo? O mundo rouba. Sim. Não, o mundo quer destruir a igreja, filho. Não, ela tem que ficar firme com Jesus. Lá em Efésios capítulo 6 fala assim: após ter feito tudo, ficar firmes, com a couraça da justiça, o capacete da salvação, calçando os pés no evangelho da paz. O que é calçar o pé do evangelho? É todo dia meditar na Bíblia, em vez de ficar ouvindo besteira na internet. Leia a Bíblia. Ah, mas que ligue no como é que é o nome desse negócio? YouTube, do pastor Lenilton, dos pastores, pastor Jairo, dos pastores, de tudo que existe por aí. Assista pregações. Se alimente com a palavra. Assista a pregação de quem que você quiser, mas ouça o evangelho da salvação. Mude sua vida, porque aquilo que alimenta a tua alma é o que te dá ânimo para viver. É isso. Então a pessoa que ouve só o que não presta, ela vai se alimentar do que não presta, ela vai se encher do que não presta, não vai louvar a Deus. Só louva a Deus quem está na mesma ressonância. Pelo contrário, a pessoa vai se desviando, ela vai já estranhando o louvor, ela deixa de louvar, começa a gostar do quê? Do Wesley Safadão, de Satanás. Não é um safadão? Não tem um safadão? Olha o nome, Safadão. Ele é o quê? Santo? Não. Ah, mas se converteu. Ué, parece que tem 2, 3 mulheres por aí. Que negócio é esse? Buscar primeiro o reino de Deus. A tal de Anitta é uma prostituição só. Que negócio é esse? Enchei-vos do Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A Bíblia é a mesma. Ah, mas o pastor é radical. Vamos ver lá no futuro. A porta estreita. Apocalipse 22, abra lá. A senhora lembra do pastor Olavo, né? Mas aqui é a palavra genuína. Olha aqui a palavra genuína, olha aqui, ó. Verso 14, 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Acabei de ler que cão é aquele que volta para o mundão, lá em 2 Pedro capítulo 2. O cão voltou ao vômito. Eu li agora para vocês, olha aqui, ó. Ficarão de fora os cães, que são os maus obreiros também. São os obreiros que não pregam santidade. Os feiticeiros, macumba fica fora. Espiritismo, macumba, tudo está fora do reino de Deus. Exu, caboclo, tudo isso aí está fora do reino de Deus. As pessoas gostam de bruxaria. Halloween é bruxaria. As pessoas gostam disso, das coisas das trevas. Os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Não se brinca com coisa demoníaca. Ah, mas é tão bonitinho os demoninhos. É bonitinho. Satanás se fazia anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11. Que é isso agora, irmãos? Cuidado. Hoje é só trevas. Tem um seriado chamado Lúcifer. O outro é o diabo, o outro é não sei o quê. Por que não fala assim, venha para Jesus? Por quê? Olha, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, vai ficar fora do reino de Deus. Está aqui, ó, não vai entrar nos céus. E lá em Gálatas capítulo 5, olha quanta passagem que mostra a porta estreita, irmãos amados. Eu não gosto de chegar nisso, mas como eu venho aqui numa quinta-feira de feriado, por amor a Jesus, eu não posso alisar a igreja que está morna.
A igreja do século XXI é uma igreja morna. O que significa isso? Quer a salvação, mas não quer a cruz. Aceita tudo, está tudo bem. É a mornidão total. E o diabo vai junto. Ou vocês pensam que o diabo não está na igreja? Segura em Gálatas, abra lá em Apocalipse, capítulo 2. Vou mostrar que o diabo está dentro da igreja. Tá bom, irmão, obrigado. Não, obrigado, querido. Ó, Apocalipse 2, olha aqui, ó. Verso 12. É o anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eis, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás dentro da igreja. O diabo tem mais demônio aqui dentro do que lá fora, porque lá fora ele põe no automático. As pessoas são... Tem gente aí fora tão má que é pior que Satanás. Tem serial killer que o diabo fala, nossa, isso aí tem que aprender com ele. Verdade, hoje está terrível. Mataram um médico agora num assalto de dia aí. Médico excelente, japonês. Teve chance de salvar? Não sei. Esse mundo é assim maligno. O diabo quer matar todo mundo. Então, amados do Senhor, o diabo está dentro da igreja também para pegar a turma. Sede sóbrio, vigiai, diz Pedro em 1 Pedro 5. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então é preciso fé, é preciso santidade, é preciso convicção, e com tudo isso, ainda tem luta. Não é fácil. Gálatas capítulo 5, o Espírito falou, volta para Gálatas. Olha lá. Glória a Deus. Quem falou glória a Deus? Quem falou glória a Deus? Glória a Deus, gostei. Olha lá. Olha lá. Verso 16. É o que a Vitória falou. Como vencer o mal? Como vencer a carnalidade, Adriano? Andar em espírito e não cumprireis os desejos, a concupiscência da carne. Então, imagina um homossexual. Está lá. Aí vem um cristão e dá uma palavra para ele, ó, Deus vai mudar a sua vida. Aí ele começa a ouvir, Deus vai transformar você. Aí ele começa a chorar e ele fala, é verdade. Aí ele muda a face dele. Mas daí vem outro homossexual falando, para com isso. Volta para a vida que você estava vivendo, seu bobo. Ele pensando bem, é isso mesmo. E vai embora. Teve a chance, mas não deu ouvidos. Ele tem o quê? Andar em espírito. Na hora que o Espírito vem, segura o Espírito. Mantém-se no Espírito. Louve a Deus. Glorifica. Olha aqui, ó. Andar em Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Existe uma guerra. Uma guerra puxando você para o mal. Outra guerra puxando você para o bem. Aquela figura de um demoninho de um lado, um anjinho do outro, é verdade. Pode considerar o Espírito Santo e os demônios. É verdade. Olha aqui, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição é tudo, até masturbação. Prostituição. Impureza, que é a sensualidade. Tem moças que vão nas igrejas hoje que dá até medo. Dá para ver até a marca da calcinha, desculpe. Não, mas pode. Vai na frente do juiz para ver se ele não põe você para fora do fórum. Vai lá para você ver. Mas, no entanto, dentro da igreja tem que ficar quietinho para não ofender o crente. Que hoje é assim, não pode ofender, é pior que escola. Não pode ofender o aluno, não. Hoje não pode ofender a igreja. Só que Jesus falava, raça de víboras, quem vos livrará do fogo do inferno? Olha aí. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia. Tem pessoas que disputam com os outros na igreja. Ele tem, eu também tenho que ter e tal. Isso é inveja, irmão. Para com isso. Deixa Deus abençoar os outros. Emulações, são rivalidades, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, já falei, homicídios. Tem gente que não matou literalmente porque não teve chance, mas devia morrer. Tem que matar. Deus, leva meu marido. Tem uma irmãzinha que tinha calo no joelho, orava para o marido morrer para ela casar com outro. Da congregação cristã do Brasil. Falo mesmo. Desce fogo, Jeová. Como descer fogo? Jesus falou assim para aqueles discípulos. Os discípulos falaram assim, Senhor,
quer que ordenemos que desça fogo do céu, como Elias fez? Está lá em Lucas capítulo 9, verso 54 em diante ali. Jesus falou assim, não sabeis que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir as almas, veio para salvá-las. Deixai-os, não queiram mal de ninguém. Não queira vingança, malignidade, morte, deixe ser coisas malignas. Olha aqui, ó. Homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o quê? Não herdarão o reino de Deus. Então, você pode não gostar, mas não vai para o céu. Paciência. Vamos esperar. Vamos esperar. Fala. Não, sabe o que eu acredito? Que também a gente não tem que tentar vencer o pecado pela nossa própria força. Exatamente. Você acabou de ler que é o Espírito Santo. Você é muito inteligente, menina. Você está em que ano na escola? Colegial? Nossa, parece que já está na faculdade, viu? Muito inteligente essa menina. Parabéns. É isso mesmo. É o Espírito Santo. É o Espírito que faz a obra. Agora eu tenho que deixar o Espírito fazer a obra. Eu tenho que, o quê? Crucificar a carne. É só virar a página, mesmo Gálatas 5 diz assim, ó, verso 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, então você, por exemplo, digamos que o Jean te largue. Aí você não vai largar, né? Tá bom. Então o Jean está vindo para a igreja. Vamos mudar a história. Ele é um menino bonito. Mostra o Jean. Menino bonito. Loirinho. Olha lá, né? Loirinho e tal. Aí ele está no ponto de ônibus, né? Aí vem uma loirinha assim perto dele e fala assim, ô broto. Ô broto. Não é assim que fala hoje em dia? Não se fala mais isso? Acabou isso? Não era assim antigamente? Ô lindo, vamos passear comigo. Aí ele olha aquela moça bonita, sozinho ali, ninguém está vendo, só Deus está vendo. Deus está vendo. Ele está lá sozinho, a moça, vamos lá, passear na minha casa, vou te mostrar meu equipamento de som. Aí ele entra em guerra. Ele entra em guerra, porque ele é homem. Ele é um ser humano. Mas aí o Espírito Santo fala assim, não. Aí ele fala assim para a moça, não, eu sou de Jesus. Sou de Jesus, eu sou comprometido e você precisa de Jesus. Senão você vai para o inferno. É assim que se comporta. Amém? Então essa é a guerra. Agora ele pode dar vazão. Cair. Vai cair, vai pagar um preço por isso. Toda queda tem um preço caro. Mas não significa que vai ser condenado. Porque a Bíblia fala que Jesus perdoa os nossos pecados, se houver arrependimento. Né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Está lá em Atos 3,19. Então o pecado vem, o perdão vem pelo arrependimento. Eu sei que isso é uma encenação artística. Jamais você vai fazer isso. Você já sai correndo a moça. Se ela vier, você já sai correndo. Então, queridos, os que são de Cristo crucificam. Quer dizer, o que significa isso que ele fez? Isso é crucificação da carne. Então o camarada é um bebum. Ó, eu, por exemplo, eu fumava. O pastor Lenito fumava, hein? Vocês não sabiam disso, né? Fumava 2 maços de Galaxy por dia na época. Gostava de cigarro. Aí me converti. Aí no pronto-socorro dava vontade de fumar, porque entre um paciente e outro a gente ia para a sala dos médicos, era uma fumaceira lá. Aí eu fui. E quem me levou para a igreja estava de plantão comigo. Eu tinha 1 mês de convertido. Falei, puxa, um cigarrinho só, vai. Só uma. Aí eu sentei na sala dos médicos, veio um colega, quer? Nunca me ofereceu, aquele miserável. Aquele dia ele me ofereceu, porque é o diabo, é Satanás. Aí eu peguei, no que eu fui acender, chega o irmãozinho. Olha, Nilton, glória a Deus. Eu falei, ai, que vergonha. Aquilo eu nunca mais. Foi a última vez que eu peguei cigarro. Tinha 1 mês e pouco de igreja. Nunca mais. Tchau. Então, o que é isso? Crucifixão da carne. Às vezes Jesus expõe o seu problema para você parar. Não existe pecado oculto, uma hora vem a luz. Então, às vezes, Jesus expõe para te mudar. Isso é verdade. Isso é santificação. Agora, tem uma hora que Deus para de operar na pessoa. Aí é perigoso. Está lá em Hebreus, capítulo 12. Não ia entrar nesse assunto, mas vou entrar porque dá tempo, 5 minutos. Hebreus 12 é a chamada hora da longanimidade total. Quando Deus para de operar na sua vida.
Ele já repreendeu uma vez, ele já repreendeu outra. Sabe filho que você bate, não adianta mais? Você já falou com o filho, falou, não muda mais. Aí você fica quieto. Não adianta mais brigar. Hebreus 12 fala assim, ó, a partir do verso 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então olha só, Vitória, até o sangue eu tenho que combater o pecado. A pessoa vai pecar, é melhor morder a língua do que pecar. É o que diz aqui, combater até o sangue. E já vos esquecestes da exortação, verso 5, que argumenta convosco, como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então vai ter momentos que você vai ter decepções e lutas na vida por causa do seu pecado. São repreensões do Senhor. Olha aqui, ó. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Isso eu estou lendo o Novo Testamento em Hebreus 12, 5. Agora, verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tem uma hora que a pessoa, Deus não corrige mais. Ela fala, não acontecendo nada comigo, eu vou continuar fazendo errado. Percebeu? Esse é o problema. Ele continua com erro na vida. Seja uma mentira, seja um erro econômico, seja um problema familiar, seja um problema de caráter pessoal, um adultério, alguma coisa. Ele continua. Por quê? Porque Deus não está fazendo mais nada contra ele. Mas Deus não vai fazer, porque agora Deus espera que ele mude. É a chamada longanimidade de Deus sobre a vida do cristão. Olha aqui, ó. Mas se estáis sem disciplina, já então não sois mais filhos, mas bastardos. Olha aí. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Assim como o pai corrigia o filho, o Pai Celestial corrige os filhos dele. Porque ele te ama, ele te provê todas as coisas, ele te sustenta, dá vitória, você ora, ele faz. Ele quer que você ande na linha. Por quê? Sem santidade, 12, 14, mesmo 14, mesmo 12, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é importante. Não se prega santidade nas igrejas hoje. É difícil. Porque a turma já pensa que santidade é costumes. Não tem nada a ver. Santidade é caráter. Isso tem que ser pregado. 1 Pedro 1,15. Abra lá, estou acabando. Parece uma coisa cafona, mas é bíblico. Agora o Malaquias 3, como pregam. Certo, Thales? Glória a Deus. O Thales chegou antes da nossa amiga hoje, hein? Você chegou cedo, hein? Ou vieram juntos? Glória a Deus. Você evangelizou mesmo esse rapaz em Vanderlei. Glória a Deus. Ó, 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos em toda a vossa o quê? Maneira de viver. É o modus vivendi. Santo na escola, santo na rua, santo no banco, santo em casa, santo na igreja, santo em qualquer lugar. Santidade. Convém. Olha aqui, ó. Porquanto escrito está, verso 16, sede santos porque eu sou santo. Santidade. O que é santidade? É essa maneira gloriosa de andar no Espírito. E isso é porta estreita. Efésios, estou acabando, capítulo 5, abra lá. Muita Bíblia, né? Efésios 5. Olha aqui, ó. A partir do verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se o teu pai é Deus, você tem que andar que nem o pai. Imita ele, olha aqui, ó. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas, verso 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Não se prega mais isso hoje, não se lê isso. Nem torpezas,
Torpeza é baixaria. Fala ainda esse termo hoje, não? Baixaria, baixeza. Fala palavrão, fala essas coisas, não se fala, olha aqui, ó. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, brincadeiras. Às vezes a pessoa fica brincando na igreja, a pessoa se ofende. Vai brincar com o irmão, ô narigudo, ô não sei o quê, ô pançudinha. Né? Fica brincando e a pessoa se ofende, não deve chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador. O que é fornicador? Ato sexual fora do casamento, namoradinhos que ficam fornicando. Tem igrejas hoje que já não pregam mais isso, porque toda a classe jovem fornica. Está errado. É só crucificar a carne. Ah, mas não aguento. Como não aguenta, rapaz? Case. É melhor casar do que se abrasar. 1 Coríntios 7. A igreja de Coríntios era problemática, estou falando. E Jesus colocou através de Paulo essa palavra de resolução. Olha aqui, ó. Então, fornicário, nenhum fornicador ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos engane com palavras vãs. O que é palavra vã? Não é bem assim. Não é bem assim, pastor. Não é bem assim. Se o senhor pregar assim, vai esvaziar a igreja. Jesus falou assim em João 6. Quereis vós retirar-vos? João 6. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, a carne para nada aproveita. João 6, 62, 63. Desde então, muitos dos seus discípulos comeram do pão, beberam, tudo veio, fizeram de tudo, receberam a bênção, mas na hora da palavra foram embora. Então é isso. Olha aqui, ó. Só que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Olha como é linda a palavra de Deus. Aqui está o como deve ser o cristão. Ah, mas não é difícil viver isso. Lógico que quem falou que é fácil? Quem falou que a porta estreita é fácil? Porque apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação. E poucos são os que a encontrem. Muitos correm no estádio, só um leva o prêmio, 1 Coríntios 9. Muitos correm no estádio, a igreja é cheia, mas chegar lá no fim, poucos. Muitos serão chamados, todo mundo sabe disso, mas viver é difícil. Então vou encerrar esse culto lendo Lucas capítulo 13. Tister veio lá de São Roque, glória a Deus pela vida da Tister, junto com o seu genro Marcos, glória a Deus, e sua filhinha Beth, grande artista plástica Beth. Lucas 13. Quem quiser um quadro de Deus, fala com a Beth. Vocês não sabem o que essa moça desenha e pinta. Lucas 13. Olha aqui, ó, verso 22. Olha só essa aqui, Rubens. Está com a Bíblia aí? Olha o título, a porta estreita. Ué, a pregação está aqui. A pregação está aqui. A porta estreita. Lucas 13, 22. Olha aí, Laís. E sua filhinha está acompanhando? Tá bom. Eu nunca pensei que ela estivesse no Facebook. Não, tá. Não, porque hoje, não ela que é uma santidade, mas a grande parte dos jovens é Facebook de noite. Né? Mas glória a Deus que vocês são todos santos de Deus. Ó, a porta estreita. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? A pergunta é sempre: quem vai se salvar? Quem que vai lá para o céu? Né? Todo mundo quer saber. E ele, Jesus, respondeu: porfiai. Porfiar é brigai, lutai, insiste por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes
Se é para começar, se ele está falando começar, diz que é os crentes. E começardes a bater, a estar de fora e a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos disser, não sei de onde vós sois. Olha só, então começareis a dizer, temos comido e bebido aonde? Na tua presença, igreja, porta larga. Todo mundo está na igreja, comendo e bebendo na presença do Senhor. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Olha, tem pregado nas nossas ruas, nas igrejas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Iniquidade é injustiça. O pecado é iniquidade, como está lá em 1 João capítulo 3. Então, queridos, tudo bem com você? Amém. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora. Então eu vou saber lá quem é Abraão, quem é Isaque, quem é Jacó, quem é José. Eu vou lá ver os profetas, o Samuel vai estar lá, aquela turminha toda, né? Isaías, tudo bem, então tá lá. Ora, se eu vou conhecer essa turma toda, não vou ver a tia Esther no reino? Que papo é esse de reencarnar? Se eu não ver os japoneses lá, eu vou ficar doido. Não é verdade? Então, conclusão, nós vamos conhecer os irmãos no céu. Os que entrarem. Está aqui, ó. E virão do Oriente e do Ocidente, olha lá. E do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que últimos há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros ou últimos. Então, amados, a porta estreita não é a igreja, a porta estreita é o reino de Deus. Todo mundo que está na igreja tem chance de entrar, porque só entram os filhos. Os crentes, só que ser crente não adianta, tem que ser filho. João 1:12, estou encerrando agora. É que vem na cabeça outro texto, o que vocês querem que eu faça? João 1. Olha, verso 11, Jesus veio para o que era seu, que são os judeus, mas os seus não o receberam, perderam a bênção. Mas a todos quantos o receberam, isso qualquer pessoa, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então a pessoa que se converte, ela tem poder para ser filho de Deus, ela não é filho de Deus ainda. Não é porque se converteu já está no céu, não existe isso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, é um processo, a pessoa se converte e vai crescendo. Vai crescendo, vai conhecendo, vai descobrindo os mistérios, vai mudando a vida, vai sendo aperfeiçoado. Mentia, não mente mais, falava palavrão, não fala mais, fumava, não fuma mais, enchia a cara, não enche mais, fumava maconha, não fuma mais, falava mal dos outros, não fala mais. Perceberam? É uma mudança contínua. Isso vai acontecer até a tua morte ou o teu arrebatamento, quando Jesus voltar. Está lá em Filipenses 1:6. Olha, verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, então existe uma boa obra, Adriano, que vai ser aperfeiçoada, olha aqui, ó, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, você ama Jesus? Você vai ser aperfeiçoado até o fim. Não ama Jesus? Você está à mercê do mundo. Pode ter sorte, pode não ter, pode ser abençoado, pode não ser. Está fora de Deus. Deus é bom, derrama a sua glória em todos, mas você vai estar realmente sujeito às coisas. Aí a pessoa fala, nossa, o que aconteceu com aquele cara? Entrou embaixo de um caminhão e morreu. Irmãos, o sol se levanta sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Se a pessoa está aí, ao Deus dará, é sorte. Agora, quando você é de Jesus, não, aí muda tudo. Você vai sair e falar, Senhor, dirige minha vida. Aí Deus vai impor
vai intervir na tua vida. Se você vive pela fé, e o justo viverá pela fé, você não está guiado pelos espíritos deste mundo, você está guiado pelo Espírito Santo, porque você é filho de Deus, e todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Romanos 8, verso 13, se não me engano, 14 ali. Amém? 14. Tá bom, queridos? Vocês entenderam? Não gostaram? Vocês queriam que eu falasse assim? Glória, aleluia, aleluia. Vocês são todos abençoados, vai lá, bênção, bênção. Isso é maravilhoso. Mas qual é o caminho das pedras para chegar até lá em cima? Eu só tenho uma coisa para fazer, ler a Bíblia. E a Bíblia mostra qual é o caminho para chegar lá. Este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita, nem pela esquerda. Que Deus abençoe, tenha um bom feriado, um bom fim de semana, em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus.